Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, trataremos do Plano de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Nós estudaremos a previsão de tratamento favorecido por meio da nossa Constituição Federal de 1988, o Plano Especial de Recuperação Judicial, a remuneração do administrador judicial, a petição inicial e as dívidas perante a Fazenda Pública e o INSS, bem como o deferimento do plano de recuperação. O empresário e a sociedade empresária que se incluam os conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas do Plano de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Com base nisso, as microempresas e as empresas de pequeno porte poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção na petição inicial. É bom ficar atento, pois aqueles credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. Vamos dar uma examinada em nossa Constituição Federal de 1988 e, assim, observaremos que há a previsão de tratamento favorecido, com base no artigo 170, inciso 9 e no artigo 179. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. A Constituição Federal de 88 prevê tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Ora, após essa análise, observamos que a Constituição Federal de 88 conferiu às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento favorecido, desde que estas sejam de capital nacional. E assim, a Lei de Falências e Recuperação Judicial dedicou uma seção exclusiva às microempresas e empresas de pequeno porte, conferindo regime diferenciado e favorecido de tratamento, oriundo dos ditames constitucionais. Além disso, tivemos uma inovação introduzida à Lei de Falência através da Lei 14.112 de 2020. Assim, o produtor rural, de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 da Lei de Falência, poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos da seção 5 do capítulo 3 da Lei de Falência, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e limitar-se-á às seguintes condições. Primeira condição: abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 49 da Lei de Falências. A segunda condição é que preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. A terceira condição
é que preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. A quarta condição estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar as suas despesas ou contratar empregados. Destaque-se que o pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição, nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Caso o devedor, de que trata o artigo 70 da Lei de Falência, opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado na seção 5 do capítulo 3 da Lei de Falência, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do artigo 55 da Lei de Falência, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstas no artigo 83 da Lei de Falência, computados na forma do artigo 45 também da Lei de Falência. O artigo 71 da Lei 11.101 de 2005, que trata dos meios de recuperação judicial, limita o parcelamento em 36 parcelas, reajustadas pela Selic, sendo obrigatório o pagamento do primeiro compromisso no prazo máximo de 180 dias. Levando-se em consideração as disposições da Constituição Federal de 88, o legislador conferiu tratamento diferenciado e favorecido às empresas com menor poder econômico. Podemos destacar a redução da remuneração do administrador judicial, com base no artigo 24, parágrafo 5º da Lei de Falência. Assim, temos que a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o artigo 70A da Lei de Falência. Então, fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte. O limite percentual para os demais casos de recuperação judicial, a depender do grau de dificuldade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, poderá alcançar 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Se analisarmos o artigo 51 da Lei de Falência, observaremos que se refere aos documentos que serão instruídos à petição inicial de recuperação judicial. E assim dispõe o artigo 51, em seu parágrafo 2º, que as microempresas e as empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. Dessa forma, as microempresas e empresas de pequeno porte podem apresentar as demonstrações contábeis de forma mais simplificada. Se observarmos a Lei de Falência em seu artigo 68, constataremos que tanto as fazendas públicas como o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos no Código Tributário Nacional. Ocorre que tanto as microempresas como as empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas.
A ideia de favorecimento pode ser constatada ainda ao analisarmos o processo de deferimento no plano de recuperação. Então, de acordo com o artigo 72, em seu parágrafo único, o juiz poderá decidir pelo deferimento do plano de recuperação especial, desde que estejam preenchidos os requisitos legais, sem que seja necessária a convocação da Assembleia Geral de Credores. Bom, meus amigos, concluímos a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.